Alzheimer, conceitos gerais e novidades na prevenção e tratamento. A doença de Alzheimer vem aumentando à medida que a população mundial envelhece. Com mais de 35 milhões de pessoas atualmente afetadas em todo o mundo, é a forma mais comum de demência em idosos. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas sofrem com Alzheimer no Brasil. Olá, você está no canal Trilhas do Saber. E eu, Mônica, vou lhe mostrar informações importantes sobre o Alzheimer. Vamos lá? A doença de Alzheimer, também chamada de DA, é um processo neurodegenerativo crônico. Cerca de 70% dos pacientes diagnosticados com demência e acima dos 70 anos apresentam as placas beta-amiloides, que são características para o diagnóstico de Alzheimer. Mas o que é demência? A demência é uma síndrome clínica, caracterizada pelo declínio progressivo em duas ou mais funções do cérebro, como a memória, o discernimento, a linguagem, a orientação espacial, entre outras informações. Os sintomas da demência incluem esquecimento, habilidades sociais limitadas e habilidades cognitivas prejudicadas a ponto de interferir no funcionamento diário. A pessoa vai progressivamente ficando dependente, isolando-se e mudando seu comportamento. Vamos entender um pouco sobre o controle do corpo e da capacidade cognitiva? Nosso sistema nervoso coordena todos os órgãos, os sentidos e as reações físico-químicas, através de informações que chegam e saem das células. Nossas sensações, julgamentos, personalidade e percepções do mundo são construídas e elas existem enquanto nosso sistema nervoso está ativo e funcionando corretamente. Entre os neurônios, a todo momento, ocorrem as chamadas sinapses, levando as informações, os estímulos necessários ao funcionamento das células, tecidos e órgãos. Qualquer fator que impeça as sinapses de ocorrerem pode desencadear um desequilíbrio, uma disfunção, uma doença e até a morte do ser vivo. Para o progresso de diagnóstico e tratamento, é fundamental que exames neuropsicológicos sejam realizados, testes de cognição, de memória, a análise do líquido cefalorraquidiano e exames neurológicos de imagem. Todos esses exames, além do exame físico, são realizados para diagnosticar corretamente a DA, pois existem dezenas de outras doenças que causam demência e o diagnóstico incorreto pode comprometer o tratamento do paciente. As principais doenças que causam demência são a doença de Alzheimer, a doença vascular cerebral, a doença de Parkinson, a doença dos corpos de Lewy e as demências frontotemporal, associadas ao acúmulo de diferentes tipos de proteínas. Apesar de ter sido descrita pela primeira vez no início do século XX, a DA só ganhou atenção e relevância a partir da década de 90. Ainda existem muitas dúvidas sobre suas causas e consequências, e a cura ainda não existe. Observando as imagens representativas obtidas por tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, a chamada PET, e as imagens de ressonância magnética de pacientes sem doença de Alzheimer e com doença de Alzheimer, conseguimos ver diferenças bastante significativas, tanto na formação das placas de peptídeos beta-amiloides e da degradação dos neurônios. O início e desenvolvimento da DA está associado principalmente a dois grandes problemas. O primeiro e principal problema é o enovelamento incorreto da proteína precursora amiloide. A má formação da proteína provoca sua quebra por enzimas e os fragmentos de peptídeos beta-amiloides ficam soltos entre as células e podem acumular.
e durante vários anos podem formar as placas mieloides, interrompendo as sinapses entre os neurônios. Além disso, estudos mostram que o excesso desses peptídeos beta-mieloides são tóxicos e são um dos fatores que causam a hiperfosforilação da proteína tau, que é o segundo grande problema que agrava a doença de Alzheimer. A proteína tau forma a estrutura, ou seja, os microtúbulos dos neurônios. Quando ela é hiperfosforilada, essa proteína se desorganiza estruturalmente e se rompe, impedindo a passagem de informações entre os neurônios. Neurônios que sofrem deformação ficam interrompendo as ligações entre outros neurônios, formando uma rede extensa de células mortas e degradadas. Hoje sabemos que a DA é uma doença crônica e progressiva, onde a formação das placas de proteína beta-mieloide interrompe as sinapses e a estrutura dos neurônios bem mais cedo do que se pensava. Relatos de casos apresentam pacientes com menos de 40 anos, já com o diagnóstico de DA. Normalmente espera-se que as células da microglia atuem fagocitando as placas mieloides e qualquer outro corpo estranho no sistema nervoso. Mas estudos mostraram que pacientes com Alzheimer apresentam esse processo de defesa pouco eficiente, então o acúmulo das placas é inevitável. Estudos mostram também que os processos de oxidação de lipídios, o mau funcionamento mitocondrial e falhas no sistema imune estão associados ao início precoce da doença. Além disso, alterações no metabolismo da glicose e processos inflamatórios podem desencadear ou acelerar os depósitos de placas mieloides e também a degradação dos neurônios. Novidades no diagnóstico e no tratamento do Alzheimer. O desenvolvimento de marcadores específicos. Alguns marcadores específicos para o uso em PET já foram testados, eles alcançaram níveis de sensibilidade e especificidade excelentes. O exame pode diagnosticar a deposição desses peptídeos beta-mieloides muito antes do paciente apresentar os primeiros sintomas. Estudos com pacientes com predisposição ao Alzheimer evidenciaram a presença de depósitos de peptídeos beta-mieloides cerca de 20 anos antes do início dos sintomas da doença. Portanto, é fundamental a continuidade dos estudos de diagnóstico precoce na população. Outros estudos promissores são voltados a diminuir a produção da enzima que quebra a proteína precursora amiloide, evitando a produção dos peptídeos beta-amiloides. Esses estudos estão na fase clínica de teste em humanos e até o momento apresentaram resultados de até 40% de diminuição das placas mieloides. A produção de anticorpos monoclonais. Vários estudos estão testando anticorpos específicos que visam a marcação e degradação dos peptídeos beta-mieloides ou da proteína tau hiperfosforilada. Os resultados mais promissores são esperados em 2024, quando os testes clínicos de fase 2 e 3 em humanos ficarão prontos, e então saberemos se esses anticorpos são realmente efetivos. Uma grande expectativa para a prevenção e o tratamento do Alzheimer é a descoberta do hormônio irisina. Ao estudar uma proteína de membrana, a FNDC5, pesquisadores descobriram que após sua clivagem, uma proteína menor era liberada. Essa proteína, denominada de irisina, que atua como hormônio, já está sendo estudada por vários grupos de pesquisa. Ela apresenta várias funções e é uma molécula bastante promissora. Um grupo de pesquisadores brasileiros já fizeram um teste da irisina em camundongos. Eles testaram camundongos com Alzheimer induzido. O estudo demonstrou que o exercício físico aeróbico frequente foi capaz de induzir a produção de irisina nesses camundongos, o que permitiu a recuperação da plasticidade sináptica e recuperou a memória desses camundongos afetados. Os pesquisadores agora aguardam autorização para a realização dos testes clínicos em humanos. Agora que já sabemos várias informações básicas sobre a doença de Alzheimer e que ela ainda não tem cura, como podemos nos prevenir? A predisposição genética para a doença de Alzheimer ainda tem muitas discussões, mas os artigos mais recentes colocam entre 5% e 15% o aumento da chance para pessoas com casos de Alzheimer na família.
Os estudos baseiam-se sobretudo na presença do gene mutante para uma apolipoproteína E. Mas, independente se a predisposição genética existe ou não, os hábitos saudáveis podem mudar todas as expectativas. É fundamental para a prevenção do Alzheimer controlar os níveis de colesterol, controlar a pressão sanguínea alta, manter-se mentalmente ativo, beber álcool em pequenas quantidades, não fumar, praticar exercícios frequentemente. Todos esses aspectos citados são fundamentais para a saúde dos vasos sanguíneos e para o sistema nervoso. Dessa forma, podemos prevenir o Alzheimer e fazer com que o seu avanço seja lento, no caso de pessoas já diagnosticadas. Vamos falar mais sobre Alzheimer e outras doenças em outros vídeos, e eu te convido a assistir sempre aqui em nosso canal. Se você gostou, deixe um like. Um abraço e até mais!